Uma noite gelada no século IV. Nas ruas escuras de Mira, na antiga Turquia, uma figura encapuzada caminha silenciosamente entre as casas adormecidas. Seus passos firmes ecoam sobre a neve enquanto carrega um saco pesado nos ombros. Mas este não é um ladrão comum, é um bispo disposto a desafiar as leis do Império Romano para salvar 3 jovens inocentes de um destino pior que a morte. Seu nome, Nicolau de Mira. E sua história real vai muito além dos contos de fadas que conhecemos hoje. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da lenda mais amada e distorcida do mundo. Nicolau nasceu por volta do ano 270 d.C., na cidade costeira de Patara, situada na região da Lícia, hoje parte da Turquia moderna. Seus pais eram comerciantes cristãos prósperos, uma raridade perigosa numa época em que professar essa fé podia significar a morte. A família possuía negócios marítimos lucrativos, controlando rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo Oriental às terras do interior. Desde criança, Nicolau demonstrava uma devoção religiosa que preocupava até mesmo seus pais devotos. Enquanto outras crianças brincavam nas praias douradas de Patara, ele passava horas ajoelhado em oração, jejuando com uma disciplina assustadora para alguém tão jovem. A vida privilegiada de Nicolau desmoronou quando ele tinha apenas 9 anos. Uma epidemia devastadora de peste varreu a região da Lícia como fogo numa floresta seca. A doença não fazia distinção entre ricos e pobres, poderosos e humildes. Em questão de semanas, seus pais adoeceram. Nicolau assistiu, impotente, enquanto a febre consumia seus corpos. Primeiro sua mãe sucumbiu, delirando nos últimos momentos de vida. 3 dias depois, seu pai a seguiu. O menino ficou sozinho no mundo, mas não desamparado financeiramente. A herança que recebeu era substancial, propriedades, navios, ouro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas algo se rompeu dentro dele naqueles dias sombrios de luto. Sob os cuidados de seu tio, também chamado Nicolau e que era bispo de Patara, o jovem órfão encontrou um novo propósito. Ele interpretou a morte dos pais não como tragédia sem sentido, mas como um chamado divino. Se Deus havia levado tudo o que ele amava, então ele devolveria tudo a Deus. Aos 16 anos, contra todos os conselhos sensatos de sua família estendida, Nicolau começou a distribuir sistematicamente sua fortuna. Não era caridade calculada ou generosidade medida, era uma liquidação total. Ele andava pelas ruas de Patara identificando os mais necessitados, viúvas sem meios de sobrevivência, órfãos abandonados, famílias inteiras à beira da escravidão por dívidas. A comunidade cristã local ficou simultaneamente impressionada e perturbada. Aqui estava um jovem nobre abrindo mão voluntariamente de tudo que a maioria das pessoas passava a vida inteira tentando conquistar. Alguns o consideravam santo. Outros, simplesmente louco. Nicolau não se importava com nenhuma das opiniões. Ele vendera as propriedades da família, distribuir o ouro, libertar os escravos que herdara. Quando não restava mais nada, ele procurou seu tio bispo e anunciou sua decisão, dedicaria a vida ao sacerdócio. O tio, reconhecendo algo extraordinário, ou perigosamente obsessivo, no sobrinho, concordou em prepará-lo para as ordens sagradas. Os anos de formação de Nicolau foram marcados por um ascetismo brutal. Ele dormia no chão de pedra, comia apenas o mínimo para sobreviver, passava noites inteiras em vigílias de oração. Seus joelhos desenvolveram calosidades permanentes. Sua pele ficou pálida pela falta de sol, pois ele raramente saía do ambiente onde estudava as escrituras. Outros jovens seminaristas o evitavam, intimidados por sua intensidade. Nicolau não buscava amizades. Ele buscava algo que considerava infinitamente mais importante, a santidade absoluta. E estava disposto a torturar o próprio corpo para alcançá-la. Aos 25 anos, foi ordenado sacerdote. 4 anos depois, algo extraordinário aconteceu na cidade de Mira. Mira era uma cidade portuária importante, maior e mais cosmopolita que Patara. Quando o bispo local morreu inesperadamente, iniciou-se um processo conturbado para escolher seu sucessor. Facções dentro da comunidade cristã disputavam o poder. Alguns queriam um líder mais conciliador com as autoridades romanas. Outros exigiam alguém que defendesse a fé sem compromissos.
No meio desse conflito, o nome de Nicolau começou a circular. Sua reputação de homem santo havia se espalhado pela região. Histórias sobre sua generosidade radical e devoção inabalável chegavam a Mira. Numa decisão surpreendente, ele foi escolhido como bispo aos apenas 29 anos, uma idade considerada escandalosamente jovem para a posição tão importante. Nicolau chegou a Mira determinado a transformar a cidade. E transformou, mas não da maneira que todos esperavam. Ele não era o líder gentil e diplomático que muitos imaginavam. Era um revolucionário cristão disposto a confrontar diretamente tudo que considerasse errado. Mira ainda abrigava templos dedicados a deuses pagãos, especialmente santuários magníficos à deusa Ártemis. Para a maioria dos bispos, esses templos eram realidade incômoda mas inevitável, afinal, o Império Romano ainda era oficialmente pagão. Nicolau via diferente. Para ele, eram abominações que precisavam ser eliminadas. E ele não esperaria permissão de ninguém para fazer isso. Numa noite que se tornaria lendária entre os cristãos locais e infame entre os pagãos, Nicolau liderou pessoalmente um grupo de seguidores num ataque a um dos templos de Ártemis. Eles invadiram o local sagrado, derrubaram estátuas, quebraram altares, destruíram oferendas votivas acumuladas durante séculos. O sacerdote pagão que tentou impedi-los foi espancado. Quando as autoridades romanas chegaram ao amanhecer, encontraram escombros onde antes havia um templo. Nicolau foi preso imediatamente. Mas em vez de negar ou pedir clemência, ele reivindicou orgulhosamente a autoria. Disse aos oficiais romanos que destruiria todos os templos falsos se tivesse oportunidade. Sua prisão foi breve dessa vez, ele tinha influência suficiente para que líderes cristãos mais moderados negociassem sua libertação. Mas o jovem bispo havia cruzado uma linha perigosa. Nos anos seguintes, Nicolau continuou suas ações provocativas. Ele confrontava publicamente comerciantes que ele considerava desonestos, expulsava prostitutas das proximidades de igrejas, pregava sermões incendiários contra a imoralidade romana. Sua congregação crescia, muitos admiravam sua coragem, mas ele também acumulava inimigos poderosos. Então veio o ano 303, quando o imperador Diocleciano lançou a perseguição mais sistemática e brutal contra os cristãos na história do império. O edito imperial foi claro: todos os cristãos deveriam sacrificar aos deuses romanos ou enfrentar consequências severas. Líderes religiosos cristãos eram alvos prioritários. Nicolau, com sua reputação de encrenqueiro, estava no topo da lista em Mira. Cuando os soldados vieran buscalo, Nicolau não tentou fugir ou se esconder. Ele os recebeu na porta da igreja, vestido com suas vestes episcopais completas, como se estivese esperando por eles. Foi arrastado pelas ruas de Mira até a prisão local, enquanto sua congregação assistia horrorizada. A prisão não era simplesmente confinamento, era tortura calculada. Os romanos haviam aperfeiçoado métodos para quebrar a vontade dos prisioneiros. Nicolau foi acoitado repetidamente, as correias de couro arrancando tiras de pele de suas costas. Queimaram-no com ferros quentes. Quebraram seu nariz durante espancamento particularmente violento. Mantiveram-no acorrentado en condicoes miseráveis, alimentado apenas o suficiente para mantê-lo vivo, mas sempre à beira da inanicao. Agora, deixe nos comentários a palavra Mira se você está acompanhando essa história incrível e quer saber como Nicolau sobreviveu a essas torturas terríveis. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder o restante dessa jornada fascinante. Nicolau permaneceu preso por quase 5 anos. 5 anos de escuridão, fome, dor constante e isolamento que quebraria a maioria dos homens. Mas quando finalmente foi libertado em 308, após o imperador Diocleciano abdicar e as perseguições diminuírem, ele emergiu da prisão não quebrado, mas curiosamente fortalecido em suas convicções. Seu corpo carregava as marcas permanentes da tortura, as cicatrices nas costas, o nariz deformado, a artrite precoce nos joelhos e tornozelos por causa dos anos acorrentado. Mas sua determinação estava intacta. Se os romanos pensaram que poderiam intimidá-lo ao silêncio, calcularam muito mal. Nicolau retornou ao seu posto como bispo de Mira mais convencido do que nunca de que havia sido escolhido para uma missão especial. Foi logo após sua libertação que ocorreu o incidente que o tornaria lendário, a história das 3 doncelas. En Mira vivia o nobre que,
Por uma serie de más decisões financeiras e negocios fracasados, había perdido prácticamente toda súa fortuna. Ele tinha 3 filhas já en idade de casar, mas en dote, nenhum momento respeitável as aceitaria como esposas. Na sociedade romana do século IV, mulheres solteiras sem recursos familiares tinham poucas opções de sobrevivencia. E a opção que ese país desesperado estaba considerando era das máis sombrías, vender suas propias filhas para o bordel. Não era uma decisão que ele tomaba levianamente. O homem passava noites en claro, atormentado pela escola impossível diante dele. Deixar as filhas morrerem de fome mantendo alguma dignidade, ou condená-las a uma vida de degradação garantindo sua sobrevivência física? Ele já havia procurado todos os parents que ainda LH falavam, implorado empréstimos que ninguém estava disposto a conceder, tentado conseguir trabalho que sua posição social anterior tornava humilhante e que ninguém LH oferecia. O dono do bordel local, ciente de seu desespero, já havia feito uma oferta pela fila mais bela. Uma oferta que se tornava mais tentadora a cada dia que passavam sem comida adequada. Nicolau soube da situação a través de sua rede de informantes, pessoas pobres da cidade que LH contavam sobre as tragédias que se desenrolavam nas sombras de mira. O bispo ficou profundamente perturbado. Aqui estava uma família sendo destruída não por maldade, mas por circunstâncias cruéis. Algo precisava ser feito, mas como? Se ele simplesmente aparecesse e oferecesse dinheiro, o orgulho do nobre o faria recusar. Homens de posição social, mesmo falidos, tinham orgulho que muitas vezes superava o bom senso. Nicolau precisava de outra abordagem. Ele decidiu agir na calada da noite, anonimamente, de uma forma que permitisse ao homem manter sua dignidade enquanto salvava suas filhas. Nicolau esperou até uma noite sem lua, quando a escuridão era mais completa. Ele pegou uma bolsa de couro contendo moedas de ouro, não sobras de sua antiga fortuna, pois essa já havia sido distribuída anos antes, mas dinheiro que ele havia coletado discretamente de membros mais abastados de sua congregação, sem revelar o propósito específico. A quantia era exatamente suficiente para servir como dote respeitável para uma das filhas. Ele conhecia a casa do nobre, uma residência que já havia sido grandiosa, mas agora mostrava sinais de decadencia. Aproximou-se silenciosamente, coberto por um manto escuro. Algumas versões da história dizem que ele jogou o saco pela janela aberta. Outras, mais fantasiosas, afirmam que ele subiu no telado e o deixou cair pela chaminé, onde caiu numa meia que estava secando perto da lareira. A verdade provavelmente é mais simples, mas não menos dramática. Nicolau muito possivelmente deixou o ouro na soleira da porta, bateu rapidamente e desapareceu nas sombras antes que alguém pudesse ver quem era. Quando o nobre encontrou o saco na mana seguinte, ficou atônito. Ouro suficiente para o dote de sua filha mais bela. Ele examinou as moedas, procurou por qualquer indicação de quem poderia ser o benfeitor misterioso, mas não encontrou nada. Era como se os deus tivessem ouvido suas orações desesperadas e respondido de forma milagrosa. Com lágrimas nos olhos, ele acordou suas filhas e LHS contou sobre o presente impossível. A filha mais bela poderia se casar dignamente. Uma vida de degradação havia sido evitada no último momento. Mas Nicolau não havia terminado. Semanas depois, quando começáramos preparativos para o casamento da filha mais bela, ele repetiu a operação. Outra noite escura, outra bolsa de ouro, outra entrega anônima. Dessa vez o nobre estava ainda mais confuso. Uma vez poderia ser coincidência extraordinária. 2 vezes sugeria que alguém específico estava deliberadamente ajudando sua família. Mas quem? E por quê? Ele começou a perguntar discretamente entre seus conhecidos, tentando descobrir a identidade do benfeitor, mas ninguém assumia ou parecia saber de nada. A segunda fila também poderia agora se casar adequadamente. Restava apenas a mais jovem, e o nobre começou a se perguntar se o milagre se repetiria uma terceira vez. Ele não esperaria passivamente para descobrir. Quando chegou o momento que ele calculou que o benfeitor misterioso poderia aparecer novamente, o nobre se posicionou escondido perto da entrada de sua casa, determinado a descobrir que me estava salvando sua família. Passou várias noites em vigília, lutando contra o sono, espiando pelas frestas das janelas. E finalmente, numa noite particularmente fria, ele viu uma figura encapuzada se aproximando. Viu o homem deixar algo na porta. E antes que o estranho pudesse desaparecer, ele correu para fora e o agarrou. A luta foi breve. Quando ele puxou o capuz para revelar o rosto do benfeitor,
ficou completamente chocado. Ali estaba Nicolau, obispo de Mira, o mesmo homem que había sobrevivido anos deprisa ao Romana e era conhecido por súa vida de austeridade. O nobre caiu de joelhos, tomado por gratidão e confusao. Por que o bispo, o homem que había haber tomado de súa propia fortuna anos antes, se daría ao traballo de salvar 3 mocas desconhecidas? Nicolau ajudou o a se levantar e fez o pedido específico. Ele não debería contar a ninguém sobre iso enquanto Nicolau vivese. Não era falsa modestia. Nicolau genuinamente não quería reconhecimento. Ele vía suas acoes como simplesmente cumprir o que as escrituras comandaban, cuidar dos necesitados, proteger os vulneráveis. Ele não estaba buscando fama ou admiracao. Estaba, em sua mente, apenas facendo o que qualquer cristão verdadeiro debería facer. O nobre concordou, mas a historia era boa demais para permanecer totalmente secreta. Sussurros começaram a circular em Mira sobre o bispo que realizará um milagre silencioso para uma família em desespero. Esta não seria a única história extraordinária associada a Nicolau. Outra, muito mais perturbadora, consolidaria sua reputação como protetor especial das crianças. Durante uma época de fome severa que atingiu a região, quando o trigo era mais valioso que ouro e famílias inteiras morriam de inanição, 3 meninos desapareceram das ruas de Mira. Seus pais, já desesperados pela falta de comida, agora enfrentavam o terror ainda pior de não saber o destino de seus filhos. Buscas foram organizadas. A comunidade inteira se mobilizou. Mas os meninos pareciam ter simplesmente evaporado. Foi Nicolau quem, segundo as lendas, descobriu a verdade horripilante. Ele estava visitando uma estalagem na periferia da cidade, um estabelecimento de reputação duvidosa frequentado por viajantes e pessoas que preferiam não ser vistas no centro urbano. O estalajadeiro era um homem corpulento de sorriso oleoso, conhecido por seus preços baixos e perguntas ainda mais escassas sobre seus clientes. Algo sobre o lugar incomodou Nicolau desde o momento em que entrou. Talvez fosse o cheiro, um odor de carne preservada que parecia forte demais para uma estalagem comum. Talvez fosse a maneira como o estalajadeiro ficou visivelmente nervoso quando reconheceu o bispo. Nicolau pediu para ver os depósitos de comida do estabelecimento, uma solicitação estranha que o estalajadeiro tentou recusar. Mas Nicolau não estava perguntando. O que ele encontrou no porão foi uma cena saída dos piores pesadelos. 3 barris grandes de salmoura, do tipo usado para preservar carne. E dentro deles, os corpos desmembrados dos 3 meninos desaparecidos. O estalajadeiro havia assassinado as crianças e estava processando seus corpos para vender como carne de porco salgada durante a fome. Era um crime de depravação quase incompreensível, motivado pela mais fria ganância. Nicolau, confrontado com essa monstruosidade, reagiu com fúria divina. Ele derrubou os barris, arrastou o estalajadeiro para fora e o entregou às autoridades, denunciando publicamente seu crime hediondo. O homem foi executado rapidamente, mas a história não terminou aí. As lendas que se desenvolveram posteriormente afirmam que Nicolau realizou um milagre ainda mais extraordinário. Ele rezou sobre os corpos mutilados dos meninos e eles voltaram à vida, completos e ilesos. É claro que milagres de ressurreição são impossíveis de verificar historicamente, e essa história específica provavelmente é uma elaboração posterior, uma forma de processar o trauma do crime real através de uma narrativa de redenção impossível. Mas o fato central permanece: Nicolau descobriu e expôs um assassino de crianças, arriscando-se ao fazer isso, pois o estalajadeiro tinha conexões com elementos criminosos perigosos. E essa história, verdadeira ou embelezada, cimentou sua reputação como defensor feroz dos inocentes, especialmente das crianças. Você está gostando de descobrir quem realmente foi o homem por trás do mito do Papai Noel? A história fica ainda mais intensa a partir daqui. Estamos apenas na metade, e o melhor está por vir. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar até o final essas revelações surpreendentes sobre origens que poucos conhecem. A reputação de Nicolau continuou crescendo através da década de 310 e início dos anos 320. Ele não era apenas um líder religioso, ele era um ativista social que confrontava injustiças onde quer que as encontrasse. Certa vez, ao saber que 3 oficiais romanos haviam sido falsamente acusados de traição e estavam prestes a ser executados, ele marchou até o local da execução e fisicamente impediu o carrasco de baixar sua espada.
colocando seu próprio corpo entre a lâmina e o condenado. Ele então confrontou o governador que havia ordenado a execução, acusando-o publicamente de corrupção e de aceitar subornos dos verdadeiros culpados. Foi uma demonstração ousada que poderia ter custado sua própria vida, mas Nicolau não demonstrava medo de autoridades terrestres. O governador, constrangido publicamente enfrentando um bispo popular, foi forçado a reabrir o caso. Os 3 oficiais foram eventualmente exonerados. Histórias como essa tornaram Nicolau simultaneamente amado pelas classes populares e suspeito pelas autoridades. Ele era o tipo de figura que as pessoas comuns consideravam santo, mas que os poderosos viam como perturbador da ordem social. Em 325 d.C., chegou um convite que testaria Nicolau de formas que nem prisão romana havia conseguido. O imperador Constantino, que havia legalizado o cristianismo e agora favorecia abertamente a fé, convocou um concílio ecumênico na cidade de Niceia. Bispos de todo o império foram chamados para resolver disputas teológicas que ameaçavam dividir o cristianismo ainda em sua infância. A questão central era a natureza de Cristo. Ele era igual a Deus Pai ou subordinado a ele? Um sacerdote chamado Ário argumentava que Cristo era a criação de Deus, não coeterno com ele. Era uma distinção que parecia técnica, mas cujas implicações eram profundas. Nicolau viajou para Niceia como um dos centenas de bispos reunidos. O ambiente era tenso. De um lado, havia teólogos sofisticados de grandes cidades como Alexandria e Antioquia, homens acostumados a debates filosóficos refinados. Do outro, havia figuras como Nicolau, bispos de cidades menores, homens de ação mais que de palavras, muitos ainda carregando cicatrizes físicas das perseguições recentes. Ário era um orador brilhante, capaz de argumentar sua posição com lógica aparentemente impecável. Durante dias, os debates se arrastaram, com cada lado apresentando argumentos cada vez mais complexos. Nicolau assistia, crescentemente frustrado. Para ele, não era uma questão de lógica filosófica. Era sobre verdades fundamentais da fé que ele havia quase morrido defendendo. Então veio o momento que se tornaria um dos mais controversos na vida de Nicolau. Durante uma sessão particularmente acalorada, com Ário apresentando mais um argumento eloquente sobre a natureza subordinada de Cristo, algo em Nicolau se rompeu. Ele se levantou de seu assento, atravessou o salão e, diante de centenas de testemunhos chocados, deu um tapa no rosto de Ário. Não foi uma bofetada suave de desaprovação. Foi um golpe violento que derrubou o sacerdote herético no chão. O salão entrou em tumulto. Nunca antes, em um concílio ecumênico, um bispo havia fisicamente agredido outro. Era uma violação escandalosa de decoro, de procedimento, de tudo o que se esperava de líderes religiosos civilizados. As consequências foram imediatas. Outros bispos agarraram Nicolau, puxando-o para trás antes que ele pudesse fazer mais danos. O imperador Constantino, presidindo o concílio, ficou furioso. Aqui estava um bispo agindo como um arruaceiro de taverna. Por ordem imperial, Nicolau foi despojado de suas vestes episcopais e símbolos de ofício no mesmo dia. Foi uma humilhação pública calculada. Ele foi retirado do concílio, suas credenciais revogadas, sua participação nos procedimentos terminada abruptamente. Para muitos presentes, parecia o fim da carreira de Nicolau como bispo. Ele havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Sua incapacidade de controlar seus impulsos violentos, mesmo em ambiente tão sagrado, aparentemente o desqualificara para a liderança espiritual. Mas a história tem uma reviravolta peculiar. Naquela noite, enquanto Nicolau estava detido e refletindo sobre sua explosão, vários dos bispos que haviam testemunhado o incidente começaram a relatar sonhos e visões. As narrativas variavam nos detalhes, mas o tema era consistente. Cristo e a Virgem Maria apareciam e restituíam os símbolos episcopais a Nicolau, indicando a aprovação divina de suas ações. Agora, é impossível saber se esses relatos eram experiências genuínas, criações convenientes para resolver uma situação constrangedora, ou elaborações legendárias posteriores. Mas o resultado prático foi real. Pela manhã, Constantino foi pressionado por suficientes bispos influentes que ele reverteu sua decisão. Nicolau foi restaurado ao seu posto.
A mensagem implícita era perturbadora. Aparentemente, às vezes a violência em defesa da ortodoxia era não apenas aceitável, mas divinamente aprovada. Nicolau retornou a Mira após o Concílio de Nicéia com sua posição paradoxalmente fortalecida. Sim, ele havia mostrado falta de autocontrole. Mas ele também havia demonstrado paixão absoluta pela fé. Em uma época em que muitos cristãos ainda se lembravam das perseguições, quando o martírio era memória recente, havia algo atraente sobre um líder que não se desculpava por sua ferocidade. Nos anos finais de sua vida, Nicolau continuou seu trabalho em Mira, agora como uma figura lendária. Ele organizou sistemas de ajuda para pobres, negociou com autoridades em favor de prisioneiros, mediou disputas, pregou sermões que misturavam compaixão por vulneráveis com condenação feroz de pecadores impenitentes. Não era um homem fácil ou confortável. Era um revolucionário cristão que acreditava que fé sem ação era morta. Nicolau morreu em 6 de dezembro de 343 d.C., com aproximadamente 70 anos de idade. Seu corpo foi enterrado em sua catedral em Mira, e quase imediatamente seu túmulo começou a atrair peregrinos. Histórias de milagres começaram a circular, enfermos curados após orar junto a seu túmulo, marinheiros salvos de naufrágios após invocar seu nome, crianças em perigo protegidas por intervenção inexplicável. Culto aos santos estava apenas começando a se desenvolver formalmente no cristianismo, e Nicolau rapidamente se tornou um dos mais populares. Ele era especialmente venerado por marinheiros, por causa de sua cidade portuária, e por crianças, por causa das histórias sobre salvá-las de perigos. Mas o Nicolau venerado já estava começando a divergir do Nicolau histórico. Com o passar das décadas e séculos, as arestas ásperas foram sendo lixadas. As histórias sobre suas violências, suas prisões, suas destruições de templos, seu ataque físico a Ário, essas eram lembradas, mas de forma cada vez mais desconfortável. A Igreja preferia santos que fossem modelos inquestionáveis de virtude. Nicolau, com toda a sua complexidade moral, não se encaixava perfeitamente. Então começou um processo de sanitização. As histórias sobre ajudar os pobres e salvar crianças foram amplificadas. As histórias sobre violência foram minimizadas ou reinterpretadas como zelo justificável. O revolucionário começou sua transformação em figura de contos de fadas. E essa transformação estava apenas começando. A próxima fase seria ainda mais dramática, envolvendo roubo de relíquias, fusão com mitos pagãos e eventual transformação em ícone comercial. No ano 1087, mais de 700 anos após a morte de Nicolau, comerciantes da cidade italiana de Bari realizaram aquilo que eles chamaram de translatio, transferência sagrada de relíquias, mas que objetivamente era um assalto planejado. Mira havia caído sob controle muçulmano durante as conquistas árabes, e havia preocupação de que o túmulo de Nicolau pudesse ser profanado. Ou pelo menos era essa a justificativa. A verdade mais crua era que relíquias de santos eram negócios enormemente lucrativos. Uma cidade que possuísse os ossos de um santo popular poderia atrair peregrinos, e peregrinos traziam dinheiro. Os comerciantes de Bari navegaram até Mira, invadiram a igreja onde Nicolau estava enterrado, quebraram seu túmulo, roubaram seus ossos e fugiram de volta para a Itália. Foi um crime audacioso que causou ultraje em Mira, mas celebração em Bari. Os ossos foram recebidos com procissões grandiosas instalados em uma basílica especialmente construída. Bari imediatamente se tornou importante destino de peregrinação. O culto a São Nicolau, já popular, explodiu em toda a Europa. Mas algo interessante aconteceu durante essa expansão. Nicolau começou a se fundir com figuras de tradições pagãs que o cristianismo estava tentando suplantar. Na Europa do Norte, especialmente nas regiões germânicas e escandinavas onde o cristianismo ainda estava relativamente novo, as antigas divindades não morriam facilmente. Elas eram incorporadas, transformadas, cristianizadas. E Nicolau, com suas associações com o inverno, generosidade e proteção, era candidato perfeito para absorver características de deuses pagãos. O mais notável foi sua fusão com Odin, o deus nórdico principal. Odin conduzia a caçada selvagem através dos céus de inverno, montado em Sleipnir, seu cavalo de 8 pernas. Ele entrava nas casas pelas chaminés. Crianças deixavam comida em suas botas para seus cavalos, e Odin as recompensava com presentes.
Essas tradições pagãs foram gradualmente transferidas para Nicolau. Na Holanda, ele se tornou Sinterklaas, representado como um bispo montado em cavalo branco que visitava casas na noite de 5 de dezembro. Mas Sinterklaas não vinha sozinho. E aqui a história toma um rumo particularmente perturbador. Ele era acompanhado por Zwarte Pieten, pedros negros, figuras descritas como mouros escravizados ou demônios de pele escura que carregavam sacos para raptar crianças desobedientes. A origem desses personagens é debatida e controversa. Alguns argumentam que representavam mouros capturados durante conflitos entre cristãos e muçulmanos, literalmente transformados em assistentes servis de uma figura cristã. Outros sugerem que eram demônios cristianizados de tradições pagãs. De qualquer forma, a tradição de Zwarte Pieten persiste na Holanda até hoje, apesar de crescente controvérsia sobre suas conotações racistas. É um lembrete desconfortável de como tradições aparentemente inocentes sobre feriados podem carregar histórias muito mais sombrias. O Nicolau que havia protegido os vulneráveis estava sendo transformado em figura acompanhada por representações de pessoas escravizadas. Era ironia cruel que ele provavelmente teria detestado. Mas a fusão com tradições pagãs não parou com Sinterklaas. Em diferentes regiões da Europa, Nicolau foi associado com várias figuras aterrorizantes que o acompanhavam na temporada de inverno. Na Áustria e Baviera, era Krampus, um demônio peludo com chifres de cabra, língua longa e correntes que arrastava barulhentamente. Enquanto Nicolau recompensava crianças boas, Krampus punia as más, espancando-as com varas de bétula, colocando-as em sacos e às vezes supostamente levando-as para o inferno. Havia Frau Perstá, uma bruxa que visitava casas durante os 12 dias de Natal, recompensando crianças trabalhadoras mas abrindo as barrigas das preguiçosas e enchendo-as de palha e pedras. Havia Belnickel, Hanstrap, Perifouetarda, toda uma galeria de figuras assustadoras associadas com a temporada. O que todos esses personagens sombrios tinham em comum era que serviam como contrapontos ameaçadores à generosidade de Nicolau. Eles eram o porrete enquanto Nicolau era a cenoura. Juntos, criavam um sistema de controle comportamental para crianças, seja bom e receba presentes de Nicolau, seja mau e enfrente punição terrível de seus assistentes monstruosos. Era a psicologia educacional primitiva, mas eficaz. E estava muito distante das ações do Nicolau histórico, que havia confrontado poderosos em defesa dos vulneráveis, não ameaçado crianças com violência se não se comportassem. Mas as lendas haviam tomado vida própria, evoluindo para atender necessidades culturais que tinham pouco a ver com o homem real enterrado em Mira mais de 1000 anos antes. A transformação final de Nicolau, sua metamorfose no Papai Noel moderno, foi produto da América do século XIX. Imigrantes holandeses trouxeram tradições de Sinterklaas para Nova Amsterdã, futura Nova York, já no século XVII. Mas foi somente 200 anos depois que escritores americanos reinventariam completamente a figura. Em 1809, Washington Irving publicou uma sátira cômica que apresentava um São Nicolau holandês gordo e alegre fumando cachimbo e voando em charrete sobre telhados. Era paródia, mas capturou a imaginação popular. Em 1823, Clement Clark Moore, ou possivelmente Henry Lee Winston Jr., a autoria é disputada, publicou o poema A Visit from St. Nicholas, mais conhecido como Twas the Night Before Christmas. Este poema completou a transformação. Nicolau agora era descrito como elfo alegre com barriga que balançava como tigela de geleia. Ele ria ro, tinha bochechas rosadas como rosas e nariz como cereja. Viajava em trenó puxado por renas voadoras, 8 delas, cada uma com nome específico. Entrava casas por chaminés e enchia meias penduradas com brinquedos. Não havia menção à assistência de figuras aterrorizantes, nem ameaças a crianças mais além de um vago sistema de lista de quem foi naughty or nice. Era a versão domesticada, segura, reconfortante. Toda a complexidade moral, toda a violência justificada, todos os confrontos com poder corrupto, tudo isso evaporou. Restou um avô mágico cujo único propósito era fazer crianças felizes. A imagem visual foi solidificada por Thomas Nast, cartunista político alemão-americano, em série de ilustrações publicadas na revista Harper's Weekly entre 1863 e 1886. Nast criou a iconografia que ainda reconhecemos,
O Papai Noel com roupa vermelha forrada de pele branca, vivendo no Polo Norte, supervisionando oficina onde elfos fabricavam brinquedos, mantendo listas de crianças boas e mais. Cada detalhe foi invenção de Nast, sem base na história de Nicolau. Mas sua versão capturou a imaginação americana exatamente quando o país estava se industrializando rapidamente e desenvolvendo cultura de consumo em massa. O Papai Noel de Nast era perfeito para essa nova era, generoso, indulgente, focado em dar presentes materiais. O toque final veio em 1931, quando a Coca-Cola contratou o artista Addison Sundblom para criar anúncios de Natal apresentando o Papai Noel. Sundblom baseou-se nas convenções já estabelecidas, mas as poliu para a perfeição comercial. Seu Papai Noel era caloroso, acolhedor, avuncular e convenientemente vestido nas cores corporativas da Coca-Cola, vermelho e branco. Embora seja mito que Coca-Cola inventou o Papai Noel vermelho, essa versão já existia antes. Suas campanhas publicitárias massivas consolidaram e globalizaram a imagem. Por décadas, as ilustrações de Sundblom apareceram em revistas, outdoors, anúncios de rádio e televisão, alcançando centenas de milhões de pessoas. O Papai Noel corporativo tornou-se versão definitiva, substituindo todas as variações regionais anteriores na consciência popular. E assim, o ciclo de transformação estava completo. Nicolau de Mira, bispo do século IV que sobreviveu prisão e tortura, que destruiu templos pagãos, que espancou um herege em concílio ecumênico, que confrontou governadores corruptos, que passou noites frias entregando ouro anonimamente para salvar jovens do tráfico sexual. Esse homem complexo, violento às vezes, generoso sempre, radicalmente comprometido com sua fé, foi completamente transformado. Em seu lugar, ficou uma figura de fantasia inofensiva, um mascote comercial cujo propósito principal era vender produtos durante temporada de festas. A ironia é espessa. O homem que distribuiu toda a sua fortuna pessoal tornou-se símbolo de consumismo. O bispo que confrontou o poder corrupto tornou-se ferramenta de corporações. O protetor feroz de crianças vulneráveis tornou-se personagem em shoppings onde crianças fazem fila para pedir brinquedos caros. Mas vestígios do Nicolau real persistem, se você souber onde procurar. A data, 6 de dezembro, dia de sua morte, ainda é quando muitos países europeus celebram São Nicolau, separado do Natal. As meias, ecos das bolsas de ouro jogadas pela janela ou chaminé. Os presentes secretos, reflexo de sua insistência em anonimato ao ajudar as três irmãs. O foco em crianças, lembrança de sua reputação como protetor dos jovens. A lista de Naughty Nice, versão extremamente diluída das figuras punitivas como Krampus que costumavam acompanhá-lo. Mesmo a entrada pela chaminé conecta-se a antigas tradições pagãs que foram fundidas com sua história. Os fragmentos estão todos lá, mas reconfigurados de forma quase irreconhecível. Em 2004, cientistas forenses examinaram os ossos mantidos em Bari, aqueles roubados de Mira mais de 900 anos antes. Usando técnicas modernas, conseguiram reconstruir informações sobre Nicolau físico. Ele tinha aproximadamente 1,68 metros de altura, pequeno mesmo para padrões antigos. Sofria de artrite severa, provavelmente resultado de anos acorrentado durante sua prisão. Seu nariz havia sido quebrado e curado torto, consistente com relatos de espancamento. Tinha cerca de 70 anos quando morreu. Era, em outras palavras, homem real que experimentou dor física real, que carregou marcas de violência sofrida por suas convicções. Não era elfo mágico ou espírito alegre. Era ser humano que fez escolhas extraordinariamente difíceis e pagou preços reais por elas. A Igreja Católica Romana, ironicamente, nunca oficialmente canonizou Nicolau através dos processos formais que foram estabelecidos em séculos posteriores. Ele foi santo por aclamação popular, reconhecido pela veneração das massas antes que existissem procedimentos burocráticos para a santidade. É apropriado, de certa forma. Nicolau sempre foi figura do povo, não das instituições. Ele confrontava instituições. Ele as desafiava quando achava que estavam erradas. Transformá-lo em santo oficial domesticado através de processo formal teria sido trair algo fundamental sobre quem ele era. Ele permanece figura liminar, santo não oficial, revolucionário cristão, protetor feroz,
homem violento com propósito santo, impossível de encaixar perfeitamente em categoria confortável. Então, o que fazemos com essa história? Como reconciliamos o bispo turbulento do século IV com o avô alegre que supostamente traz presentes? Talvez a resposta seja que não devemos tentar reconciliá-los. São figuras diferentes, servindo propósitos diferentes. O Papai Noel moderno serve função cultural específica, proporcionar magia e alegria para crianças, criar rituais familiares compartilhados, sim, também impulsionar a economia de consumo. Essas não são necessariamente coisas ruins, mesmo que estejam longe das preocupações de Nicolau. Mas conhecer a história real acrescenta profundidade. Lembra-nos que por trás de cada mito sanitizado, há frequentemente realidade muito mais complicada e interessante. Desafia-nos a pensar mais profundamente sobre o que valorizamos e como nossas histórias culturais refletem ou distorcem esses valores. A verdadeira história de Nicolau também levanta questões desconfortáveis sobre santidade, violência e justiça. Ele era santo porque ajudou vulneráveis ou apesar de ter usado violência para fazê-lo? Suas ações físicas contra Ário e contra o sacerdote do templo de Ártemis eram falhas morais ou expressões necessárias de convicção em tempos brutais? Não há respostas fáceis. A vida moral raramente as oferece. Nicolau viveu em um mundo muito diferente do nosso, onde violência era muito mais aceita como ferramenta de persuasão, onde martírio por crenças religiosas era realidade constante, onde linha entre convicção e fanatismo era perigosamente fina. Julgar suas ações pelos padrões do século XXI é simultaneamente inevitável e problemático. O que é inegável é que Nicolau de Mira foi homem de coragem extraordinária e compaixão genuína, mesmo que essa compaixão às vezes se expressasse através de métodos que hoje consideraríamos inaceitáveis. Ele colocou seu corpo literalmente entre espadas e pessoas inocentes. Ele arriscou sua liberdade e vida repetidamente para proteger vulneráveis. Ele distribuiu riqueza pessoal quando poderia ter vivido confortavelmente. Ele sobreviveu anos de tortura sem renunciar suas convicções. Essas são qualidades admiráveis em qualquer era. O fato de ele também ter sido capaz de violência, de destruir propriedade, de agredir pessoas, de confrontar autoridades, complica a narrativa, mas não a inválida. Se alguma coisa, torna-o mais humano, mais real, mais interessante que qualquer santo de vitral. A transformação de Nicolau em Papai Noel é, em última análise, história sobre como culturas processam e reprocessam seus heróis. Cada geração recria o passado de acordo com suas próprias necessidades e valores. A Idade Média precisava de santos guerreiros dispostos a confrontar heresia. A Era Moderna precisava de figuras reconfortantes que pudessem vender produtos e proporcionar escapismo. Ambas as versões são verdadeiras em certo sentido, verdadeiras para as culturas que as criaram, mesmo que distantes da realidade histórica complexa. O desafio para nós é manter consciência dessas transformações, reconhecer as distâncias entre mito e história, e talvez recuperar algo da complexidade que foi perdida na sanitização. Então, da próxima vez que você vir Papai Noel em shopping center, ou ilustração dele em propaganda, ou história dele em filme natalino, talvez reserve um momento para lembrar de Nicolau de Mira. Lembre do bispo de nariz quebrado e costas cicatrizadas. Lembre do homem que andava nas ruas escuras carregando ouro para salvar jovens do destino horrível. Lembre do prisioneiro que sobreviveu 5 anos de tortura sem quebrar. Lembre do confrontador de poder corrupto, do destruidor de templos, do protetor feroz das crianças. Lembre de todas as contradições e complexidades que fazem de pessoas reais tão mais fascinantes que personagens de fantasia. A história real é sempre mais interessante que o mito simplificado. E Nicolau de Mira, em toda sua glória imperfeita e problemática, merece ser lembrado como era, não como queremos que ele tenha sido. E você, o que pensa sobre essa transformação radical? Descobrir a verdade por trás do Papai Noel muda sua percepção sobre o Natal e suas tradições? Saber que por trás da figura comercial alegre havia um revolucionário religioso marcado por violência e sacrifício faz você ver as festas de fim de ano de forma diferente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber como essas revelações impactaram você. E se essa jornada pela história real surpreendeu você,
Imagine quantas outras figuras que consideramos conhecer têm histórias igualmente fascinantes e perturbadoras escondidas em suas origens. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque continuaremos desvendando os mitos e revelando as verdades chocantes por trás dos ícones culturais que moldaram nossa civilização. Na próxima semana, investigamos outra lenda que não é absolutamente nada do que você imagina. Até lá, continue questionando, continue descobrindo, continue buscando as verdades escondidas por trás das histórias que nos contam.